Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Janvier, Padre Cláudio, prezados diáconos, seminaristas, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje este terceiro dia desta novena em louvor a Nossa Senhora, com este título de Nossa Senhora das Graças, nós não apenas devemos render graças à Mãe de Deus por tudo aquilo que ela intercede juntamente a seu Filho Jesus por cada um de nós, mas também pedirmos a Nossa Senhora que aprendamos através da sua escola a querermos cada vez mais nos tornarmos verdadeiros discípulos do Senhor. Porque o grande propósito é esse, é nos tornarmos autênticos discípulos de Jesus. Mas de que modo nós podemos nos tornar esses fiéis discípulos do Senhor? Ao longo desta semana, a liturgia da palavra foi nos apresentando essas duas atitudes que nós devemos ter. A primeira atitude que o Senhor vem insistindo conosco nestas duas últimas semanas, deste encerrar desse ano litúrgico, é que estejamos vigilantes, que estejamos atentos àquilo que Deus reserva para nós. Por isso que nós devemos ter aquela atitude daquelas virgens previdentes, né? Que ao longo daquela caminhada, que ao longo daquela trajetória, elas foram se preparando para aquele encontro com o noivo. E naquele momento menos esperado, o noivo chegou. E aquelas que não se prepararam, não tiveram condições de adentrar naquele lugar. E as que se prepararam, sim, estavam prontas para receberem o noivo, para receber o Senhor, né, que há de chegar. E é importante que nós aprendamos, né, na escola de Nossa Senhora, a nos prepararmos ao longo da nossa vida para aquele encontro que um dia nós teremos com Deus face a face. Nós não sabemos quando será, por isso que é importante que estejamos sempre vigilantes, atentos. Lá nas bodas de Caná, Nossa Senhora indicou, né, aqueles serventes o que eles deveriam fazer. Fazei tudo o que ele vos disser. E é o que a Virgem Santíssima, caríssimos irmãos e irmãs, ela está dizendo a cada um de nós, né, que nós devemos buscar sempre realizar a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala disso, que a nossa casa deve ser um lugar de oração. Mas por quê? A nossa casa deve ser este ambiente de oração, mas não apenas de oração, mas também um lugar de escuta da palavra de Deus. E Nossa Senhora, caríssimos irmãos e irmãs, é aquela que se coloca diante do Senhor, né? E se coloca ali naquela atitude de inteira atenção, a ouvir realmente aquilo que Deus espera realmente dela. Ela se coloca aos pés de seu Filho Jesus naquela atitude de inteira atenção.
E nós devemos também, caríssimos irmãos e irmãs, aprender isto, né? Aprendermos a nos colocar aos pés do Senhor e através desta constante vida de oração, saibamos também escutar através do anúncio, da proclamação da sua palavra, aquilo que Deus realmente fala ao nosso coração. Por isso que quando nós falamos aqui de casa, nós devemos entender também de igreja. Mas aqui não fala apenas da igreja templo, né? Este lugar onde estamos, né? Onde nos encontramos, esse lugar do qual, caríssimos irmãos e irmãs, deve favorecer para nós, né? Um ambiente de oração. Por isso que quando nós entramos na igreja, nós devemos sempre ter no íntimo do nosso coração aquele desejo de termos uma experiência profunda com o Senhor. E para termos esta experiência profunda com Deus, nós devemos querer mergulhar neste mistério de Deus através de uma vida autêntica e intensa de oração. Por isso que o ambiente, ele deve também favorecer, né, esse nosso encontro com Deus. E nós sempre gostamos de encontrar, né, uma igreja bem arrumada, uma igreja que nos favoreça a termos esta intimidade com Deus. Nós sempre buscamos, né, uma igreja que seja silenciosa, né? Porque é através do silêncio, através daquela brisa suave, que Deus fala a cada um de nós. Mas também, caríssimos irmãos e irmãs, esta casa é a nossa igreja doméstica, é o nosso lar, é a nossa família, é o lugar também que nós devemos ter aquele encontro com Deus, ter aquela experiência profunda com Deus. A nossa igreja doméstica é um lugar do qual nós devemos também valorizar esses momentos oportunos, né? Esses momentos oportunos. Uma vez, há um tempo atrás, assim que começou nesse tempo da pandemia, né? Em que, se foi certo ou não, nós não entramos nesses detalhes, né? Mas uma pessoa comentou: padre, eu não vejo a hora desse lockdown acabar. Aí eu falei assim: por quê? Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu falei assim: E eu fui dando corda, né? Tem momentos assim que você, quando é neto de mineiro, né? Você vai dando corda para ver até onde a pessoa vai, né? E aí, eu dei corda, né? Mas por que a senhora quer que acabe isso logo? Eu também quero que essa pandemia passe o quanto mais rápido possível, né? O quanto mais rápido nós tenhamos uma solução, né? Para isto, para podermos voltar às nossas atividades normais. Mas a resposta foi tão decepcionante. Aquela pessoa me disse assim: não, padre, eu não aguento mais a minha família. Eu falei: que é isso, minha filha? Porque então, provavelmente, antes de todos estarem ali, né, unidos e reunidos, era cada um por si e Deus por todos, né? Cadê o sentido da família, da igreja? Não basta, caríssimos irmãos e irmãs, eu ser um bom cristão aqui dentro do templo, aqui dentro da igreja, mas eu sou chamado por Deus a ser um cristão ainda melhor, né? No seio da minha família, na família da qual eu convivo, da qual eu não posso muitas vezes distanciar. Pelo contrário, eu tenho que me aproximar cada vez mais. Por isso que nós devemos, caríssimos irmãos e irmãs, rever os nossos valores. Os nossos valores como filhos e filhas de Deus, os nossos valores como cristãos. Será que nós damos a verdadeira importância à família da qual nós fazemos parte? Muitas vezes nós valorizamos muito mais os outros e esquecemos de valorizar aqueles que estão ali conosco, né, no dia a dia, que fazem parte das nossas dificuldades, mas também das nossas alegrias. Por isso que nós devemos aprender, né, a preservar sempre, não apenas esse lugar de oração, esse lugar de encontro com Deus,
mas também aprender a preservar, né, a família, que também é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de experiência profunda com Deus. Mas é importante, caríssimos irmãos e irmãs, que nós nos lembremos, né, que depois que Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, em que ela poderia se tornar ali a mulher mais vaidosa deste mundo, né? Porque ela ia trazer e trouxe no seu ventre o Salvador, o Messias esperado. Mas qual foi a atitude de Nossa Senhora? Ela não se envaideceu, pelo contrário, ela se colocou a serviço daquela que mais necessitava, daquela que mais precisava naquele momento. E ela foi, né, ao encontro da sua prima Santa Isabel. E se colocou ali a serviço daquela que necessitava, daquela que precisava. E Nossa Senhora chegou àquela conclusão: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. E é importante, caríssimos irmãos e irmãs, que nós aprendamos também isso, a nos colocarmos sempre a serviço uns dos outros. Para entendermos bem o que Nossa Senhora quer nos dizer no dia de hoje, é isto. Se nós queremos ser cristãos autênticos, se nós queremos nos colocar verdadeiramente nesse discipulado à pessoa de seu Filho Jesus, nós devemos seguir, né, esses 3 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da escuta, de nos colocarmos sempre atentos àquilo que Deus fala ao nosso coração através da sua palavra. O segundo caminho, caríssimos irmãos e irmãs, é o caminho do serviço, de nos colocarmos, né, à disposição de Deus, de nos deixarmos cada vez mais sermos moldados e conduzidos por Ele, para chegarmos assim à oração, a esse momento de diálogo com Deus, a esse momento de contemplação, mas a esse momento também de fazermos, né, da nossa vida uma vida de oração. Então vamos pedir a Jesus, através da intercessão de sua mãe e nossa mãe, a Virgem Santíssima, para que sejamos, né, verdadeiramente devotos de Nossa Senhora. Que não busquemos apenas, caríssimos irmãos e irmãs, alcançarmos graças, mas que busquemos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida. Aí sim estaremos recebendo, né, graças sobre graças, a partir do momento em que nós buscamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao Pai de bondade, roguemos com todo o fervor de nossa fé e na certeza